Olá, seu canal Ciência na Pandemia está no ar. Professora Daniele. A aula de hoje: genética no século XXI. Olá, galera, seu canal Ciência na Pandemia está no ar, professora Daniele. Aula de hoje, genética no século XXI. Bom, a nossa aula de hoje, ela vai falar especificamente sobre a genética nos dias de hoje. Mas não podemos esquecer que a genética iniciou lá com as primeiras leis de Mendel. E nesse assunto de hoje, nós vamos falar justamente das pesquisas com o DNA, o projeto Genoma Humano, o projeto Genoma Xylella Fastidiosa. Também vamos falar dos organismos transgênicos, esses alimentos transgênicos, e também a rotulagem que é executada nesses alimentos. Também vamos abordar a clonagem, em especial o caso ovelha Dolly, e também a clonagem para fins terapêuticos, usando as células tronco embrionárias. Além disso, nós vamos falar de terapia genética e da bioética, que é a ética na biologia. Gente, não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o nosso canal para que outras pessoas possam assistir e, claro, dar aquele joinha. Então, vamos lá. Com a descoberta da estrutura do DNA, novos caminhos se abriram para a ciência. Com isso, trouxe a esperança para a cura de inúmeras doenças de origem genética. Mas ainda dúvidas sobre aplicações e as consequências de seu uso. Depois da descoberta das sequências das bases nitrogenadas do DNA, abriu-se a possibilidade de manipular o material genético, copiando, alterando e até transferindo genes de uma espécie para outra. Assim surgiu a engenharia genética. As pesquisas nesses segmentos mostraram inúmeros benefícios, mas surgiram dilemas e conflitos que persistem até hoje. Os pesquisadores de todo o mundo, inclusive no Brasil, trabalham com vários projetos relacionados à manipulação de DNA. Genoma humano é uma das pesquisas desenvolvidas no mundo. Genoma significa o conjunto do material genético de um indivíduo. O principal objetivo é mapear o genoma das diferentes espécies de seres vivos. Faz-se o sequenciamento das bases nitrogenadas de seus DNAs para localizar os genes e determinar as suas funções. Também existem outros objetivos, como localizar genes não conhecidos ou não identificados, analisar suas possíveis expressões e possibilitar a manipulação e terapias genéticas. O Brasil, ele publicou um importante trabalho em 2000 relacionado ao sequenciamento genético da bactéria Xylella fastidiosa, causadora do amarelinho. Esta praga atinge os pomares de laranja, causando enormes prejuízos. Este projeto teve destaque pelo fato de que esta bactéria, que afeta plantas, no qual teve seu genoma sequenciado, o Brasil, ele possui inúmeros projetos relacionados ao genoma. E alguns deles nós temos parceria com outros países. As pesquisas se espera aumentar a produtividade e a resistência a diversos fatores ambientais de espécies de interesses econômicos. O projeto Genoma, que é chamado de PGH, iniciou em 1990 e foi finalizado em 2003. O Brasil, ele faz parte do projeto e o objetivo principal foi determinar a sequência do DNA das células do corpo humano. Todas as informações estão em bancos de dados públicos. Com isso, todos os pesquisadores têm acesso para a pesquisa na área genômica. Estes dados são utilizados para localizar milhares de genes e tentar desvendar suas funções. O conhecimento mais detalhado do genoma humano pode revolucionar a medicina. Poderá identificar genes relacionados a doenças e preveni-las ou tratá-las precocemente, até mesmo da manifestação delas. O maior desafio do projeto está na definição de como o conhecimento adquirido será utilizado.
poderão surgir conflitos de ordem ética, como identificação de doença grave na gestação e se isso poderá ter a interrupção da gestação, por exemplo. São chamados de organismos transgênicos aqueles que, de alguma forma, incorporam no seu DNA genes de outra espécie. Esta transferência pode acontecer de forma natural ou artificial. Inúmeras espécies de seres vivos utilizados na alimentação humana tiveram seu genoma modificado para finalidades diversas, como aumentar a capacidade de resistência a determinadas condições ambientais ou produzir substâncias importantes para a saúde dos seres humanos. A utilização de organismos transgênicos na alimentação humana tem causado muita polêmica. Há argumentos a favor dos transgênicos, produção de alimentos mais nutritivos e mais baratos, redução de agrotóxico e também não existem indícios de prejuízo para a população humana ou o meio ambiente. Porém, existem argumentos usados contra os transgênicos, porque não se sabe se há segurança a longo do prazo para a saúde da população, se algumas pessoas podem desenvolver alergias, genes das plantas modificadas poderiam afetar o equilíbrio dos ecossistemas e também a dependência econômica do agricultor, tendo sempre que comprar o mesmo herbicida. Os alimentos transgênicos, eles recebem rotulagem em suas embalagens. Bom, a clonagem é um processo de reprodução assexuada. Os descendentes são chamados de clones. Existe a clonagem vegetal, chamada também de propagação vegetativa. Existe como a clonagem a manutenção das características vantajosas da espécie do ponto de vista comercial em relação ao formato, resistência e sabor. Os clones são geneticamente iguais à mãe. Por outro lado, encontramos a baixa variabilidade genética. Isto pode acarretar a espécie mais vulnerável às alterações ambientais. A ovelha Dolly foi o primeiro caso de clonagem bem-sucedida em animais a partir de uma célula adulta. A ovelha Dolly morreu em 2003 devido a problemas comuns em animais clonados. A clonagem humana no Brasil e também em mais de 70 países são contra qualquer tipo de experimento. Depois da ovelha Dolly, os cientistas já conseguiram clonar 20 outras espécies como vacas, porcos, coelhos e camundongos. Em 2018, os chineses clonaram macacos. A clonagem de células e de tecidos que tem como finalidade o tratamento de doenças ou outros fatores que afetam a saúde das pessoas é chamada de clonagem terapêutica. A retirada de células dos embriões nos seus primeiros estágios de desenvolvimento chama-se células tronco embrionárias. Elas têm a capacidade de se transformar em vários tipos de célula e formar tecidos. As células dos embriões podem ser cultivadas em laboratórios e utilizadas em tratamento de várias doenças, como Alzheimer, câncer, Parkinson, diabetes, artrite e doenças cardíacas. Além destas, pode também tratar lesões na coluna e queimaduras. Além disso, nós podemos citar que a clonagem de células embrionárias, elas geram polêmicas em relação ao surgimento da vida. Existe também a possibilidade de implantar o núcleo de uma célula do próprio paciente em um ovócito sem núcleo. Os tecidos oriundos podem recuperar órgãos ou parte deles. Porém, existe forte oposição a esta técnica, pois ela poderia possibilitar a clonagem humana. Existe a terapia genética que consiste no tratamento de determinadas doenças, geralmente de origem hereditária, por meio de manipulação dos genes do paciente. Bom, bioética surgiu do ramo da ética, que tem o objetivo de refletir sobre o comportamento das pessoas em relação às pesquisas científicas e suas aplicações com os seres vivos. Faz parte da bioética organismos transgênicos, eutanásia, aborto, clonagem, manipulação de animais em laboratório, entre outras questões. A ética e a bioética são associadas aos avanços da genética.
Procura-se uma convivência harmoniosa entre os seres humanos e destes com os outros seres vivos que habitam o planeta. Bom, galera, nossa aula terminou. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, fiquem na casa de vocês. Um grande beijo e tchau, tchau!